Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre quinidários. Os quinidários são os animais do filo Quinidaria, são animais com uma estrutura relativamente simples quando comparada a outros grupos de animais, como os cordados, simples no sentido de não apresentarem sistemas complexos, mas são mais complexos do que os poríferos. Esses animais representam formas sésseis, que são chamadas de pólipos. Formas sésseis são formas fixas, que não se movimentam, e formas móveis, que se movimentam, que são chamadas de medusas. Um exemplo de pólipo seria a anêmona, e outro exemplo de medusa seria uma água-viva. Os quinidários são animais exclusivamente aquáticos, possuem simetria radial, e o plano corporal deles é bem simples. É um corpo saculiforme, isso é em formato de saco. Ele apresenta uma boca, que é a única comunicação do interior do corpo dele com o meio externo. Então o corpo dele é basicamente formado por parede do corpo, boca e cavidade gastrovascular ou cavidade digestiva. E eles são animais diblásticos. Seus corpos são formados por dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. A parede do corpo do quinidário ela é formada por duas camadas de célula, uma epiderme, que é a mais externa e a derivada da ectoderme, e a gastroderme, que é a camada mais interna e a derivada da endoderme. Entre essas duas camadas se encontra a mesogleia, que é uma substância gelatinosa e geralmente não possui células. No interior da cavidade gastrovascular ocorre a digestão. Essa cavidade ela está conectada ao meio externo apenas pela boca, como eu disse anteriormente, e essa boca ela desempenha também a função de ânus. Quando nós pensamos em água-viva, nós geralmente lembramos de queimaduras, acidentes que acontecem com as pessoas nas praias, ou choque, no caso do Bob Esponja, que no desenho as águas-vivas davam choque. Mas o que realmente acontece? Ao redor da boca do quinidário são encontrados vários tentáculos. Esses tentáculos ajudam a capturar alimento. E nesses tentáculos se encontra uma grande quantidade de células especializadas que são chamadas de quinadócitos. Essas células estão presentes em toda a epiderme, mas estão em maior concentração nos tentáculos. Esses quinidócitos são células urticantes ou irritantes que produzem uma toxina que ela é usada para a defesa do animal. E no interior dessas células são encontrados o nematócito. E o funcionamento é o seguinte, o quinidócito ele é formado por uma pequena cápsula arredondada com uma abertura em um dos lados. Essa abertura ela é fechada por um opérculo e dentro dela tem um filamento oco, longo e enrolado, que é o nematócito. Quando o quinidócito ele é estimulado, por exemplo, se você colocar a mão numa água-viva, isso vai estimular o quinidócito. E quando ele é estimulado, o filamento, o nemastócito, é disparado, ele perfura o corpo do animal e injeta a substância urticante. Agora vamos falar um pouco sobre a fisiologia. Quanto à fisiologia, a digestão ela é extracelular e intracelular. As enzimas elas são liberadas na cavidade digestiva, que é onde se inicia a digestão. O alimento que é capturado, as enzimas vão começar essa digestão e depois essa digestão será finalizada no interior das células gastrodérmicas. E aquilo que não for absorvido vai ser expelido pela boca. Como eu disse, a boca ela desempenha tanto função de boca quanto ânus. A excreção e as trocas gasosas elas acontecem pela superfície do animal através de difusão. E o sistema nervoso desse animal, como eu disse no início do vídeo, ele não possui sistemas complexos, é um sistema mais simples, e os quinidários eles possuem células nervosas por todo o seu corpo. Essas células nervosas elas emitem impulsos para todas as direções, e o sistema nervoso deles é chamado de sistema nervoso difuso. E esse sistema nervoso difuso que é o receptor de informações que irá estimular os quinidócitos a dispararem. Quanto à reprodução dos quinidários, ela pode ser tanto de maneira sexuada quanto assexuada. A assexuada ela acontece por brotamento. O brotamento é quando se observa um desenvolvimento de um broto na parede no corpo do animal. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento desse broto, ele se destaca desse animal, como tem aqui na figura, e se torna um animal independente. Na reprodução sexuada, ocorre a liberação de espermatozoide na água.
esse espermatozoide encontra o óvulo produzido por uma outra água-viva, uma outra medusa no caso. Aí após a fecundação, ou surge uma nova medusa jovem, ou surge uma larva plânula. Em algumas espécies de quinidários acontece a alternância de geração. Como assim? Uma geração de medusa, outra geração de pólipo. Essa alternação vai seguir o padrão medusa, pólipo, medusa, que seria uma geração de medusas irá se reproduzir de maneira sexuada, vai dar origem a uma geração de pólipos. Esses pólipos irão se reproduzir por brotamento, uma reprodução assexuada, e esses pólipos que foram produzidos por brotamento, eles irão produzir novas medusas. Nas espécies que esse tipo de alternância de gerações acontece, as medusas macho produzem espermatozoides e as medusas fêmeas produzem óvulos. E quando os gametas se encontram, eles formam um zigoto que se transformará na larva plânula. Essa larva plânula vai se fixar no solo e se transformar em um pólipo. Até o próximo vídeo.